Camila costuma aparecer no BookTok fazendo alguns memes sobre Cortes de Espinhos e Rosas e outros livros, mas hoje eu não tô aqui pra falar sobre isso, e sim pra fazer uma resenha sobre O Príncipe Cruel, da Holly Black. Vai ser, inclusive, minha primeira resenha aqui, então eu peço que vocês deixem o feedback aqui nos comentários, pra eu poder saber o que eu posso melhorar ou não, assim, se tá bom, enfim, sugestões também. Mas vamos ao livro, né? Que eu gostei, na verdade. Eu esperava que eu não fosse gostar, porque eu tenho algumas amigas que já tinham lido e elas tinham me dito que o casal era tóxico e etc. Não vou entrar nesse mérito porque eu também não estou sabendo julgar, ok? Eu posso falar sobre o casal principal desse livro quando eu chegar no terceiro livro, né, que ainda não saiu aqui, no momento que estou gravando esse vídeo. Ele está em pré-venda, pretendo comprar e ler quando acabar o terceiro livro. Aí eu posso falar melhor sobre o casal, não quero julgar eles por enquanto, porque confesso que eu caí nas graças do casal, ok, apesar de muita gente dizer que é tóxico. O livro vai se tratar de três irmãs, a Tarinha, a Vivi e a Judy, que é quem vai narrar a história pra gente. E a Judy, e a Tarinha, elas são gêmeas, e a Vivi é mais velha, e elas vão estar logo no início do livro presenciando o assassinato dos pais delas. Um cara super esquisito, super estranho, assim, a gente descobre depois que não é humano, ele vai e assassina os pais delas, e elas presenciam tudo ali. E ele é o pai da Vivi, né, a gente descobre que o pai da Judy e da Tarin não é o mesmo que o da Vivi. Enfim, elas compartilham apenas a mesma mãe, que é humana. Então a Vivi, ela tem todas as características de uma férica. Ela tem a orelhinha diferente, ela apresenta magia, né? Ela consegue fazer encantamentos e diversas outras coisas que a Tarin e a Judy, elas não conseguem. E elas querem muito se adaptar ali ao mundo férico, mas como os humanos são muito mal vistos, com muito preconceito, elas sofrem um bullying ferrado, entendeu? Um bullying por parte de todo mundo, inclusive do príncipe mais novo, porque são 6 príncipes que tem ali, e o rei, entendeu? E o príncipe mais novo é o que mais faz bullying com elas, porque eles têm mais ou menos a mesma idade e frequentam a mesma escola. O que eu achei do livro? Eu gostei bastante, porém eu tenho algumas questões com o início desse livro, porque eu não tava indo com o início desse livro de jeito nenhum. Por quê? A Holly Black parece que ela pressupõe que a gente saiba basicamente o que são algumas criaturas. E assim, pra quem não leu fantasia ou quem não leu nenhum livro da Holly Black, eu acho que isso pode ser um pouco complicado. Mas eu gostei, eu não achei escrita ruim de fato, só achei esse foi o único problema. Ela é bastante fluida, dá bastante vontade de ler. E ela tem um negócio de um mistério, assim, sabe? Tipo, a Holly Black, ela deixa algumas coisas a gente imaginar e descobrir. Por exemplo, ela mantém, eu acho que isso é muito parecido com o que a Sarah J. Maas faz em Trono de Vidro, que é a protagonista não conta pra gente os planos dela o tempo todo. Então isso traz um mistério que eu achei bem legal, eu achei muito... meio que prende, assim, você na leitura, eu gostei bastante disso. A protagonista, ela tem um crescimento, tipo, um amadurecimento muito grande durante a história. O livro em si, ele traz os temas... ele vai amadurecendo conforme as páginas vão passando. No início, ele, pra mim, parecia muito uma questão um pouco mais infantil. A protagonista, ela era mais infantil, né? E como a gente tá vendo as coisas pelos olhos dela, a história me parecia mais infantil também, enquanto no final ela fica ultra beleza, ela é fodona, sabe? E eu gostei bastante disso, eu gostei bastante do amadurecimento da personagem. Porém, tem umas personagens que dão um pouco de ódio. E eu não vou mentir que todo mundo nesse livro precisa, sim, de terapia. Por quê? O cara sequestrou ela. O cara matou os pais dela. Tipo assim, ele matou os pais dela. Sangue para todos os lados. O cara tem uma touca que ele mergulha no sangue das pessoas. E aí, a menina diz... apesar dele ter matado os meus pais, apesar dele ter, tipo, esquartejado eles na minha frente, eu acho que eu amo ele como pai porque ele me criou. Então, assim, a relação não muito saudável, né? Nenhuma das relações desse livro eu achei muito saudáveis, mas enfim, né? Acontece. E... sei lá, velho, dá um ódio. A Vivi, que nem é... que é, tipo assim, filha de sangue dele,
ela nem considera ele tanto como pai, ela faz de tudo pra irritar ele. Então, assim, eu não vou mentir que essa parte me irritou um pouquinho dela, tipo, ai, mas ele é como um pai pra mim. Porque ele de fato tem uma preocupação com elas, e aí fala, ai, não, porque a Judy é a filha preferida. Só que, tipo assim, ele matou os pais dela e eu não consigo esquecer desse fato tão fácil quanto ela esqueceu. E agora eu vou passar pra uma parte que contém mais spoilers, porque eu quero falar de algumas coisas que eu não posso falar sem, obviamente, dar spoilers do livro. Então, se você não leu ainda, eu sugiro que você pare aqui. Se você gosta de spoiler, continua. Se você não liga, continue. Mas eu estou avisando que eu vou dar spoiler. A irmã da Judy. A irmã da Judy, pra mim, ela é a Elaine. Se você já leu Cortes de Espinhos e Rosas, você sabe o que eu tô falando. Ela é uma planta, sério. Tipo, ela não fez nada de útil nessa história. Ela só serviu pra irritar a Judy, porque ela é uma batata. É sério, isso no primeiro livro, tá? Porque eu não acabei os outros pra dizer. Mas ela me irritou muito. Cara, ela, tipo assim, você tem noção de que ela mentiu? O Loki é outro depravado, sabe? Tipo, quando ela falou assim, ai não, porque você vai gostar dele, do meu noivo, que eu não posso te contar quem é, eu fiquei tipo, pode ser o Loki, mas eu acho que ele não seria tão filha da puta. E olha só, ele foi, não é mesmo? E ela também, porque eu achei ridículo ela não ter contado pra Judy. Ai, mas ela fez um acordo. Ai, mas ela é humana, consegue mentir, ela podia ter tido o mínimo de senso, isso não é prova de amor. Pra mim tá bem claro que o Loki é um pouco abusivo, assim, em questão da saúde mental da Tarim, porque a Tarim, ela não tem noção. Em questão ao Oak, eu achei genial ele ser o filho da mãe do Loki lá, que morreu, que dele ser da linhagem real, adorei isso. E eu sabia que o Cardan ia ser coroado de alguma forma por conta de spoilers que eu já tinha recebido do Instagram, sabe? De fanarts também. E eu achei muito foda quando, tipo, o jeito que a Judy enganou ele, o jeito que ela se tornou um badass. Porque apesar dela não querer ser uma espiã da corte, quando ela se torna espiã, meu amigo, ela vira a melhor espiã daquela corte. E eu achei genial o jeito que ela fez, o jeito que ela manipulou todo mundo ali pra que eles literalmente caíssem aos pés dela. A rainha deles, tipo, ela se tornou a rainha deles, assim, sendo uma humana e completamente desprezada pelos féricos. O que eu acho que ajudou muito ela, porque a falta de, tipo, fé que eles colocavam nela virou e falou assim, vocês não acreditam em mim? Beleza, continuem aí não acreditando. Mas vocês vão ver do que eu sou capaz. E ela vai lá e ela vira rainha. Entendeu? Só que ninguém sabe que ela é rainha, obviamente, porque, enfim, manter aparências, ela é o Cardan que usa a coroa, porque a coroa tem a maldição lá, né? Que você só pode coroar pessoas da família real, basicamente. E pessoas da família real que tem que coroar as outras. Enfim, achei genial o jeito que elas fizeram. A Vivi, eu adoro a Vivi. Eu adoro a Vivi é perfeita. A Vivi e a Heather são maravilhosas. Eu adorei o fato delas terem levado o Aki pro mundo humano. Eu achei a decisão realmente mais sensata a se fazer, porque o Madoc é um psicopata, ele é maluco, então assim, achei muito melhor ela ter ficado lá com a Heather e ele ter ficado lá com a Heather e com a Vivi, entendeu? E assim, eu gostei do final, achei maravilhoso, achei incrível. Eu tô lendo agora o Reperverso. Achei a trama política incrível. O mundo, eu já disse que faltam descrições pra mim. Outra coisa que eu preciso falar é que a Judy tem essa ideia de que ela tem que ser uma assassina. E ela fica puta com o Madoc quando ele diz, ai, você não é um assassino. Ela queria meio que, tipo, mostrar que ela era fodona. Ela vai lá e mata o Valerian, que é um cara que faz, tipo, um ultra bullying com ela, entendeu? Ele tenta matar ela diversas vezes. Mas eu acho que uma coisa que ela mostra durante a cena do assassinato do Valerian é que ela não queria, de fato, assassiná-lo. A ideia dela era, assim, que ele parasse de encher a porra do saco dela. E aí ele vai lá e ele tenta enfiar uma adaga nela, ela enfia a adaga na barriga dele, ela tenta inclusive estancar o sangramento para que ele não morresse e sim saísse só gravemente ferido. É aquilo, Dobby não queria matar, Dobby só queria deixar gravemente ferido. Não li Harry Potter, perdão se minha frase estiver errada, pretendo ler algum dia. E aí ele morre. Agora a gente tem um outro ponto sobre a Judy.
que ela não tem todos os neurônios dela funcionando muito bem. Por quê? Ela escondeu o corpo embaixo da cama, eu não achei isso uma coisa muito inteligente a se fazer. E outra coisa que ela fez, que eu também não achei muito inteligente a se fazer, é catar a serva humana de um príncipe, que poderia vir a se tornar o próximo rei, e levar ela pra um mundo humano, sendo que ela estava claramente traumatizada, e ela claramente ia cometer um suicídio ali, e a bonita não percebeu, né? Enfim, ela não tem as atitudes mais inteligentes, ela também demora um pouquinho pra perceber que o Oak é de fato filho do rei, o que eu acho que dava pra ter concluído muito antes, se ela tivesse interpretado as pistas com um pouquinho mais de perspicácia. Enfim, é isso, e deixem o feedback aí, curtam o vídeo, se inscrevam, é aquilo que todo vídeo no YouTube tem que ter, senão não é um vídeo no YouTube que se preze. É isso, falou!